ação. E dando sequência ao CBN Campinas, a gente tem uma entrevista agora com a professora Ana Ávila, do CEPAGRE da Unicamp. Ela faz parte do painel brasileiro de mudanças climáticas. Bom dia, professora. Obrigada por atender a CBN Campinas mais uma vez. Bom dia. Professora, ontem foi divulgado um relatório, né? O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Foi publicado nessa primeira vez e é um relatório internacional que fala sobre todas as alterações e os problemas que nós vamos enfrentar, né? Já temos enfrentado, na verdade, com o clima nos últimos tempos. Aqui em Campinas, aqui no Brasil, a gente tem visto neve, coisa que não é tão comum. No Canadá, por exemplo, está fazendo muito calor. E essas mudanças são, na sua maioria, provocadas pela ação do homem, né, professora? Sim, exatamente. Esse relatório, ele mostra... na verdade, o último já havia comprovado a ação do homem, né? Isso vem se confirmando nos relatórios do IPCC, mas esse agora eles afirmam realmente a ação do homem e que é imediata a necessidade de redução da emissão de gases de efeito estufa. Professora, muito bom dia, Flávio Paradella, muito obrigado por mais uma vez aqui atender a CBN Campinas. E nesse relatório a palavra irreversível foi colocada, que é a ação do homem, tudo que a gente já traz de dano ao meio ambiente, e esse dano ao meio ambiente será também, né, aí reversível ao homem, porque a gente vai ter esse dano pra gente, né, pra humanidade. O que a gente pode fazer? Então agora, a ideia não é reverter, a ideia é mitigar. O que a gente pode fazer, professora? Olha, de forma geral, o que esse relatório aponta, né, Flávio Paradella? Que essa situação é urgente e agora as ações de políticas públicas que devem ser tomadas, né? Inclusive, os relatórios seguintes, eles vão tratar um pouco disso, né, em termos globais. Mas é urgente essa questão das políticas públicas, né? Claro que cada país, cada ação governamental, enfim, tem o seu impacto, né, em suas áreas, né, locais, regionais, e isso se transforma numa ação global. Cada país já vem recebendo, né, essas, digamos assim, esses alertas, esses avisos, e isso cada vez fica mais necessário. No nosso país, por exemplo, a gente sabe que a mudança de uso e ocupação do solo é um dos principais fatores aí da emissão de gases de efeito estufa, seguido, evidentemente, isso aí está associado ao desmatamento e à queima de florestas. Nesse sentido, como é que a senhora entende que tem sido feitas, na verdade, no plural, as políticas públicas no Brasil? A gente tem visto, né, pela imprensa, inclusive, muitas denúncias de desmatamento, muitas denúncias de irregularidades. A senhora acredita que a gente teve um retrocesso nesses últimos tempos? E como é que a gente faz para evoluir nesse sentido, né? Quais são as medidas que precisam ser tomadas para preservar o meio ambiente e tentar frear tantas consequências ruins para o clima? A gente entende, os dados estão aí para mostrar, né, para a gente, estão disponíveis todas essas informações que a gente vem acompanhando nos últimos anos, né, sobretudo com relação a essa questão do desmatamento e da queima, né, de floresta né, a parte da Amazônia, a parte dos cerrados. E a gente está numa situação novamente muito crítica este ano, né, por conta de fatores como a falta de chuva. Então, inclusive, uma das questões relatadas lá no painel é que os fatores, eles quando vêm somados, né, eles agravam ainda mais. Então, por exemplo, uma das questões tratadas é que a seca, né, a falta de chuva em toda essa região central do país, associado aí à questão do desmatamento e às altas temperaturas, isso agrava ainda mais o impacto aí na nossa
nessa parte toda central aí do país vem acontecendo, e a gente sabe que esse ano a gente está num risco muito alto de que essas questões todas venham novamente a acontecer. Então, é urgente e é necessário. Agora, as políticas, elas estão muito longe de ser, digamos assim, aquilo que é desejável, né, com relação à redução realmente de emissões de gás de efeito estufa. Haja vista, né, tudo isso que a gente vem observando aí com relação ao meio ambiente. E professora, aí a ONU faz um alerta, obviamente, global. O Brasil ocupa essa 6ª posição, né, no mundo, dos países que mais produzem gases do efeito estufa. Mas é claro que a gente vê uma luta, né, entre os dois principais países, as duas principais potências bélicas, mas também potências econômicas, Estados Unidos e China, que apesar de falarem por muitas vezes, continuam a produzir, né, gases para o efeito estufa de maneira exorbitante, tanto pela necessidade econômica, da briga mesmo política nessa geopolítica mundial. Como é que a gente consegue colocar, por exemplo, para um país, que é o Brasil, mas para outros países, quando dois players assinam, saem de um acordo de Paris, depois voltam, mas assim, voltam por voltar, porque a gente não vê uma política tão efetiva, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Sim, exatamente. É isso que a gente pensa, né? E acompanha, e esse painel, ele traz um alerta em termos globais, né? Para todos os países, quer dizer, China, Estados Unidos, né? São os principais poluidores, né? E isso mexe muito com a economia, né? Sobretudo porque, por exemplo, principalmente a China, né, com relação aí à queima de combustíveis fósseis, de gás natural, né, de carvão, né, para a parte de geração de energia, né? Então, quer dizer, isso é uma questão, por isso que, inclusive, uma das questões que o painel traz é que as ações, se não forem tomadas de forma imediata, né, elas são irreversíveis. Quer dizer, não vai ter mais o que ser feito, né? O clima está em processos de mudanças, sobretudo a gente está vendo aí com relação aos eventos extremos. Inclusive, a China, por exemplo, os Estados Unidos têm sofrido impacto aí das mudanças climáticas, e isso tem trazido uma consequência econômica enorme e perdas de vidas, né? Então, quer dizer, será que compensa toda essa parte de emissão e manter as coisas como estão, dado que esses eles podem se tornar uma questão econômica extremamente importante para esses países, sobretudo. Até só para complementar, né, Lilian e professora, que a impressão é que dá a seguinte: sai um alerta como esse e tantos outros que já foram feitos, o acordo de Paris foi assinado, Trump saiu, mas Biden voltou, mas o que parece para o leigo é que, ok, estamos preocupados, agora voltamos a estar preocupados, né, com Joe Biden lá na Casa Branca. E a China também, estamos preocupados. Mas, vocês que se virem, tá? Os outros países aqui, tomem conta. Vocês que façam aí a mitigação, porque a gente vai continuar do mesmo jeito. Fala uma coisa ali, outra aqui, mas não muda muito. Essa é a impressão que dá, professor. É fato. Mas isso, de forma geral, né, Flávio Paradella, isso vem acontecendo em todos os países, né? A gente não vê assim, na verdade a gente vê ações pontuais, mas até, por exemplo, até aqui no Brasil, por exemplo, também a gente vê ações pontuais com relação, sobretudo, por exemplo, essa questão do aumento do nível do mar, né? E alguns países que estão sendo os mais impactados, digamos assim, com esse aumento do nível do mar, né? Então, ações locais são observadas, mas, de forma geral, alguma coisa mais efetiva em termos de governança. Porque o que esse relatório diz? Olha, as coisas estão acontecendo, as mudanças elas estão em curso, os eventos extremos eles vão se tornar mais frequentes, o planeta está aquecendo, e agora? Né? O que vocês, governantes, vão fazer em termos de políticas públicas, em termos globais? Né? E a gente não vê uma situação muito efetiva, e isso vem se repetindo. Quer dizer, esse é um alerta
mas a gente já teve em 2013, 2014, a gente teve em 2007, a gente teve em 2001, quer dizer, isso vem acontecendo, porque o painel, ele a cada período ele lança os seus relatórios, né? Mas a gente não vê realmente em termos globais medidas muito efetivas, infelizmente. Falando sobre essas medidas efetivas, eu tenho a impressão, às vezes, que para a maioria das pessoas que são leigas nesses assuntos, né, a gente fala de acordo entre potências, né, Acordo de Paris, mudança na temperatura global, ondas de frio, ondas de calor. A gente, me parece, às vezes, que as pessoas, embora entendam que o meio ambiente faça parte, obviamente, da nossa vida, que são questões que estão muito distantes de nós. Mas, na verdade, tudo isso influencia, inclusive, por exemplo, né, no valor dos alimentos, né? Porque dependendo de altas e baixas temperaturas, esses alimentos, a produção pode ser afetada. Mas pequenas medidas, coisas que nós podemos fazer no dia a dia, isso tem algum tipo de efeito ou não? De fato, são ações tão pequenas, atitudes tão individuais que não têm efeito nenhum. Há alguma coisa nesse sentido que nós, pessoas comuns, possamos fazer para auxiliar, além, obviamente, de pressionar os governos por políticas públicas nesse sentido? Sim, obviamente que nós podemos e devemos, a começar, por exemplo, pelo nosso sistema de educação, as crianças, né? Que elas comecem a perceber o seu meio, o seu entorno, né? Porque isso vai impactar diretamente nas nossas vidas, né? Então, é fundamental, sim, que isso seja feito. Cada um de nós, cada um tem a sua contribuição, né? E uma questão muito importante é que a gente se insira nesse contexto, né? E que a gente se faça parte desse meio ambiente. Isso não é uma coisa distante nos países que estão tomando essas ações. Nós estamos inseridos, né, parte desse sistema, evidentemente. Né? E, por exemplo, a nossa crise hídrica aqui é um exemplo. Né? Nós estamos numa situação de falta, não de falta ainda, felizmente, mas com risco, alto risco de falta de água. Nós temos a questão das queimadas. A gente sabe que queimada é uma coisa que é negativa para o meio ambiente, mas mesmo assim a gente continua queimando lixo nos nossos quintais, a gente continua colocando, ateando fogo, né, jogando bituca de cigarro pela janela dos carros, e aí isso tem alto risco de queimas da vegetação. Quer dizer, tudo isso são ações que a gente pode fazer. Até o próprio lixo que a gente pode reciclar, né? Isso já é uma contribuição importante. E cada um fazendo a sua parte, não tem jeito, não existe milagre, não vem de cima, somos nós aqui que vamos conseguir fazer alguma coisa ou não. Com todo este cenário, professora Ana Ávila, que a senhora mesma colocou, o que a gente pode fazer, o que a gente pode cobrar, o que a gente vê no país, o que a gente vê fora, e todos esses alertas, né, seguidos na área ambiental. O que a senhora consegue projetar para o futuro? Nosso futuro, com o que a senhora tem de conhecimento, a gente pode colocar algo mais otimista ou a gente não pode levar tão bem assim, a gente segue nessa mesma toada? Olha, eu penso que, dado que a gente tem, na verdade, a gente olhando para esses dados, né, que a gente tem esses relatórios e ainda existe os negacionistas, que são aquelas pessoas que desacreditam, né, e isso tem uma influência muito importante, porque é muito fácil quando a gente desacredita de tudo isso e acha que a natureza tem o seu papel eterno e ela é infinita, né? Então, isso é uma questão muito importante e presente ainda. Enquanto isso acontece, a gente não vê uma situação de retorno, a gente vê que essa situação está se agravando mais, a gente está percebendo os eventos extremos se tornando mais frequentes e com coisas assim que estão surpreendendo, né? A gente tem alguns exemplos agora em 2021, em termos globais, que são surpreendentes. Imagina na China, 3 dias de chuva, né? A chuva correspondente ao volume do ano inteiro, quer dizer, é muita chuva, né?
e assim as queimadas, as altas temperaturas, 46 graus, né? Na costa oeste dos Estados Unidos, no Canadá, quer dizer, a gente consegue imaginar uma temperatura dessa? É praticamente impossível da gente pensar que isso possa acontecer, né? Isso está acontecendo, não é no final do século, não é daqui 10, 20 anos, isso está acontecendo. Então, é difícil a gente ser muito otimista diante desse cenário. Falando justamente, né, dessa mudança de temperatura, um dado trazido pelo relatório é que aumentou 1,07 na temperatura do planeta todo. E essa mudança, esse aumento, também é um dos fatores que fazem com que todos esses desastres aconteçam. Sim, é isso que faz com que esses desastres aconteçam. Porque o nosso planeta, ele tem esses gases, o CO2, ele é presente na atmosfera e a gente tem o efeito estufa natural. Então, a gente tem um planeta com 15 graus em termos médios de temperatura. Né? Essa atmosfera, ela é fininha, uma casquinha de ovo aí, que cobre a Terra, né? E que tem esses elementos que eles interagem com essa radiação, que é emitida, na verdade, do planeta, né? Então, a gente tem a principal fonte, que é o Sol, ele atravessa, né, a atmosfera, chega, aquece o planeta, só que esse CO2 e alguns outros, eles estão aumentando proporcionalmente o que a gente tem percebido ao aumento da temperatura do planeta. Então, é isso que dá essa relação direta entre o aumento desses elementos que estão na atmosfera, né? Nessa camadinha pequena, a gente olha para o céu, parece que ele é infinito, mas ele tem uma camada próxima a nós aí que estão presentes esses elementos, né? Então, no momento que esses elementos começam a aumentar muito, como o CO2, o óxido nitroso, o CO2 são elementos, o metano, perdão, eles acabam interferindo diretamente nessa bloqueio aí dessa radiação, que deveria sair para o espaço, ter esse equilíbrio, né, esse balanço normal de energia, né? Então, a gente percebe que isso vem ocorrendo ao longo dos últimos anos de uma forma desenfreada, comprovando a ação do homem. Professora Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, mais uma vez, essa gentileza de esclarecer vários pontos, a gente agradece demais essa participação. Bom dia, obrigada. São 10 horas, 28 minutos, a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco o repórter CBN.